Bom dia a todos e todas. A gente vai iniciar hoje aqui uma live para tratar a respeito da avaliação biopsicossocial na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E eu vou fazer uma autodescrição minha. Meu nome é Renata Flores de Pirissá, eu sou defensora pública, coordenadora do Núcleo dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, da Defensoria Pública de São Paulo. Eu sou uma mulher branca de 46 anos, com cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo uma blusa preta e atrás de mim eu tenho um filtro, né, um fundo virtual do programa que a gente está utilizando, que tem uma imagem de uma sala com uma janela. A gente vai dar início a essa live para poder falar um pouco sobre esse tema em razão do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, né? E eu vou chamar aqui a nossa mediadora, a doutora Thais Becker Henrique Silveira, ela que é mestranda em Direito pela Universidade de São Paulo, graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, e é um prazer tê-la aqui conosco nesse evento da Defensoria Pública. Obrigada, Thais. Imagina. Bom dia a todos, todas e todes que estão nos assistindo. Obrigada, Renata, pela introdução. Eu vou fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher branca, tenho cabelos cacheados e ruivos que estão soltos, são mais ou menos na altura dos meus ombros. Estou usando uma blusa branca com renda e atrás de mim há um espelho com uma moldura e uma parede branca. Dependendo de como eu me mexo, vocês podem ver um pouco do reflexo aí do meu quarto, que é onde eu estou. Eu sou uma mulher com deficiência, apesar de não aparecer hoje na tela. Eu uso cadeira de rodas. Nós estamos aqui sendo acompanhadas pelo Charles, que é o nosso intérprete de Libras. O Charles é um homem de pele morena, tem cabelo crespo e escuro, está utilizando uma camisa preta e atrás dele tem um fundo verde. Charles, o meu sinal em Libras é um T, e aí o indicador aponta nas minhas sardinhas, assim. Muito feliz de estar aqui hoje com todos e todas vocês. Esse é o evento, então, sobre avaliação biopsicossocial na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Esse evento está sendo realizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e integra a Semana de Conscientização sobre a nova avaliação da deficiência. E hoje a nossa mesa vai ser composta pela Renata Flores Chibiriça, que falou um pouquinho no início, e pela Adriana Dias. A gente, desde já, também informa que o Pedro, infelizmente, por questões de saúde, não vai poder nos acompanhar hoje. Vamos começar, então. O primeiro quem vai falar é a Renata, que é defensora pública do Estado de São Paulo e coordenadora do Núcleo Especializado dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência. Renata, fique à vontade. Obrigada, Thais. Essa questão da avaliação biopsicossocial é algo que tem gerado muita preocupação para a gente, já não é de hoje, né? Porque, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, pelo artigo 2º, existe uma obrigação por parte do poder público, no caso, o Poder Executivo, de elaborar instrumentos para garantir, de fato, que essa avaliação estivesse disponível
para todas as pessoas com deficiência. Entretanto, esses instrumentos, né, que na verdade começaram a ser elaborados logo até depois da própria assinatura da convenção pelo Brasil, porque o Brasil, na medida em que assinou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ele entendeu a importância, né, de se adequar ao modelo social da deficiência, em contraposição a um modelo médico, começou a trabalhar para poder garantir que essa avaliação ela tivesse disponível nos órgãos públicos, né? Mas de preferência que a gente tivesse uma avaliação única que evitasse que as pessoas com deficiência tivessem que passar, como hoje acontece, por várias avaliações para poder obter cada um dos direitos que elas têm garantidos. E o fato é que começou a elaboração de um índice de funcionalidade brasileiro, foram depois que sofreu alterações, foram constituídos grupos de trabalho, aí foi aprovada então a Lei Brasileira de Inclusão, que tinha essa vacatio legis com relação a esse dispositivo de 2 anos para a elaboração desses instrumentos, o que terminou em janeiro de 2018, e a gente está chegando aí a 4 anos e nós não temos ainda esses instrumentos à disposição da população. E não é porque não temos instrumentos que tenham sido já validados, nós temos. Nós temos o Índice de Funcionalidade Brasileiro modificado, que está validado, que foi, inclusive, validado pelo próprio CONAD e foi recomendado como um instrumento de avaliação que deveria ser adotado pelo país, mas até o momento a gente não tem isso colocado em prática, né? E isso, de fato, tem causado muitos prejuízos, em especial para o público-alvo da Defensoria Pública, das defensorias públicas, né, que é um público-alvo já muito vulnerável, né, e que depende do Sistema Único de Saúde e que muitas vezes fica numa situação de idas e vindas para poder conseguir comprovar que se enquadra numa situação que poderia caracterizar deficiência de acordo com os regramentos de um determinado direito que eles estão buscando. Isso acontece frequentemente nas questões de transporte para obtenção de bilhete único e gera muitos conflitos e judicialização por consequência, porque as pessoas acabam tendo que provar, no caso concreto, que elas, de fato, podem sim ser consideradas pessoas com deficiência naquela situação e que elas têm o direito ao transporte, como nesse caso que eu comentei. Mas não é só o direito de transporte que acaba gerando dificuldades de exercício, mas também, e o direito ao transporte é muito importante, principalmente numa cidade, né, do tamanho de São Paulo, como também para outras cidades muito grandes, porque sem ele você não consegue exercer outros tantos direitos, né? Como saúde, como educação, porque as distâncias são grandes e você não consegue acabar, você às vezes obtém a terapia, mas não consegue ir na terapia porque você não tem transporte, né? Consegue, às vezes, um atendimento educacional, né? Especializado e acaba não conseguindo também ir, porque às vezes não é oferecido no mesmo local da própria escola, por exemplo, né? Mas isso também afeta outros direitos, né? A gente recebe muitas reclamações também de pessoas que são preteridas em concursos públicos,
né, que é questionado na própria avaliação para identificação se trata ou não de uma pessoa com deficiência, porque ela se inscreveu, ela passou no concurso, né, ela tem direito de ser nomeada, mas na hora que ela vai ser nomeada e passa pela avaliação, questionam a condição dela com base em princípios médicos e não do ponto de vista de uma avaliação baseada num modelo social, né? Isso também acontece em relação à própria educação, né? Porque a identificação das barreiras também na educação, ela é essencial para que a gente elimine essas barreiras e defina também os apoios que os alunos com deficiência necessitam dentro da escola, né? Então, assim, tem consequência em todas as áreas da vida da pessoa com deficiência e gera uma angústia muito grande, porque a pessoa tem que passar por diversas avaliações e isso causa um desgaste, um sofrimento muito grande. Só que a gente ainda está muito apegado a essa ideia desse modelo médico da deficiência, né? Só que a gente já ultrapassou esse momento, né, em que a gente se utilizava de listas, né, de condições médicas, né, baseada na CID, na Classificação Internacional de Doença, que caracterizavam deficiência. No entanto, a gente ainda recebe também muitas reclamações vindas de grupos, né, que têm condições genéticas, principalmente, né, de doenças raras, que por vários motivos acabam não sendo consideradas em determinadas situações pessoas com deficiência. E esses grupos muitas vezes buscam a inclusão de um dispositivo, a elaboração de uma lei para poder identificá-los como pessoa com deficiência, porque ainda existe, apesar de a gente já ter superado esse momento do ponto de vista de legislação, ainda existe culturalmente essa ideia de que a lógica médica que acaba definindo, né, ou seja, a condição médica que define a deficiência, né, quando hoje nós sabemos que não, a condição médica ela define ali os impedimentos que a pessoa tem, né, mas ela não define de fato, se a pessoa está numa situação de deficiência ou não, porque tudo vai depender das barreiras que ela enfrenta e da restrição de participação que ela tem, né? Hoje o conceito de deficiência ele é um conceito relacional, né, entre os impedimentos e as barreiras e a restrição de participação que isso gera. Quando a gente elimina as barreiras, a gente acaba garantindo, né, o exercício dos direitos e o respeito à diversidade humana e a participação em igualdade de condições com as demais pessoas. Uma outra questão que nos deixa bastante preocupado em tudo isso e que foi motivo das defensorias, tanto da União quanto 6 defensorias públicas do Estado, inclusive a de São Paulo, de nós termos feito uma recomendação para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, porque a gente não teve a garantia efetiva e ampla da participação social na elaboração no acesso ao relatório, né? Na verdade, houve até em alguns momentos a participação ao longo do tempo, mas nesse grupo de trabalho, como esse grupo de trabalho passou a ter um posicionamento que se desviava, né, de alguma forma, né, tinha diretrizes que poderiam desviar os próprios instrumentos de um modelo social de deficiência, houve uma retirada do próprio CONAD e também de representantes do movimento de direitos da pessoa com deficiência, e o grupo finalizou um relatório, o qual a gente não sabe quais foram as conclusões que se chegou a esse relatório, porque esse relatório até o momento não foi divulgado para ninguém, né? Nós não sabemos quais são as conclusões e existe, inclusive, uma informação de que vai haver uma publicação de um decreto, né, para poder adotar um modelo
único de avaliação da deficiência, que nós não sabemos se vai considerar todo esse histórico passado de discussão desses instrumentos que foram elaborados com o apoio da própria academia, né? E vão considerar, inclusive, o próprio posicionamento do CONAD, né? Que disse que, né, a avaliação feita a partir do Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado deveria ser adotada pelo país, né? Então, nessa recomendação, a gente recomendou que fosse divulgado de forma ampla esse relatório com essas conclusões e também fosse colocado em consulta pública para que todas as pessoas com deficiência, associações, né, e demais pessoas interessadas pudessem se manifestar a respeito dessas conclusões desse relatório, para que a gente pudesse garantir de fato, né, a aplicação do lema, né, nada sobre nós sem nós, né, com uma participação ampla e efetiva das pessoas com deficiência na construção, nessa finalização dessa construção desse instrumento. Nós não tivemos resposta do Ministério da Família. A informação que a gente tem é que eles fizeram uma solicitação que ainda não chegou ao nosso conhecimento, né, do teor dela de uma dilação probatória para que eles pudessem se manifestar, e nós estamos aguardando para poder verificar as medidas que vão ser adotadas, que nós adotaremos em razão disso, né? Então, assim, esse é o panorama que eu queria trazer, né, para vocês, e eu fico aberta aí às discussões. Nós estamos tendo, né, as pessoas acho que podem também encaminhar perguntas por meio do YouTube, né, e a gente pode trazer essas questões aqui para o debate, né? Então, eu fico à disposição aí para continuarmos essa conversa. Obrigada. Obrigada, Renata. Aqui, por enquanto, não temos perguntas ainda, mas só parabenizações, dizendo que é um excelente evento, todo mundo desejando um bom dia. Achei muito interessante que você trouxe na sua fala, Renata, essa diferença, né, da perspectiva do modelo médico e do modelo social, e da gente entender o quanto o instrumento de avaliação da deficiência pode se associar a um ou a outro. Eu não sei se todas as pessoas que estão nos assistindo sabem, mas eu acho importante reforçar, então, que o modelo médico ele vem historicamente, né, de uma perspectiva de associar a deficiência como necessariamente uma lesão e algo que estaria só no corpo, né? Então, por exemplo, pensando aí na minha experiência, eu tenho uma lesão medular, então a partir dessa lesão medular, necessariamente eu seria uma pessoa com deficiência e todas as questões que me forem impostas, na verdade, seriam decorrentes da minha própria lesão, né? Essa é a perspectiva do modelo médico. Já a partir do modelo social, a gente passa a entender que, na verdade, a deficiência ela é uma construção social. Como a Renata disse, ela é relacional, ou seja, ela não está só no meu corpo, mas ela está no meu corpo interagindo com uma sociedade que não acolhe, né, essa minha variação, enfim, essa minha forma de ser e estar no mundo. Então, achei importante destacar isso. E aí já vou passar para a Adriana, que é antropóloga, mestre e doutora em antropologia social pela Universidade de Campinas, que vai falar um pouco mais com a gente sobre o instrumento. Bom dia, Adriana. Bom dia, querida. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu quero agradecer muito à Defensoria por mais essa oportunidade. A Renata é uma grande parceira, né? Eu não sei se você sabe, mas eu e Renata temos
estamos concluindo uma etapa, né, Renata, que é a conclusão da primeira turma de defensores populares com deficiência, né, que a gente pretende espalhar pelo país no ano que vem, então talvez ano que vem a gente possa ter aí também em Santa Catarina, né? E eu vou começar me autodescrevendo, eu sou uma mulher cis, sou uma mulher branca e sou uma mulher com deficiência. Né? Eu tenho olhos claros, estou vestindo uma blusa colorida, cheia de mulheres, diferentes, diversas, como nós somos todas. Estou usando um fone, segundo meu marido, mais discreto que ele achou, que é branco e prata. E atrás de mim tem muitos livros, né? Oriundos dessa tarefa que é pesquisar, ensinar e aprender. Né? E eu vou fazer uma partilha de tela aqui de uma apresentação para eu não me perder, porque é muita coisa para eu falar, e aí eu tenho um medo estranho de eu ficar um tanto quanto confusa. Então é melhor a gente começar a falar. Todos estão vendo a imagem, né? E deu tudo certo aí? Sim. Sim, estou vendo. Então, a gente vai falar da avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência e do que significa essa outra proposta. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que o conceito constitucional, né, que foi incorporado na norma constitucional brasileira através da admissão do Tratado Internacional em votação de 2 turnos de 3/5 no Congresso, que foi o único tratado que foi admitido dessa forma, é que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, e que isso fique claro, a pessoa não é uma pessoa com deficiência do nada, ela é pessoa com deficiência na interação com o mundo, ou seja, a deficiência não está nela, mas nesse processo relacional de interação com diversas barreiras, e que essas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Aqui eu coloco 2 pessoas que são muito importantes para mim para discutir essa questão. Uma delas, que está na foto à minha esquerda, é a Isabel Maior, que foi a pessoa que nos representou como secretária da pessoa com deficiência, uma mulher com deficiência, médica, doutora em medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a Isabel Maior, que foi quem nos representou na construção da convenção. A outra, a professora Débora Diniz, da UNB, doutora em antropologia, que nos trouxe os estudos de disabilitudes para o Brasil. E esse conceito, ele tem, na época em que isso foi escrito, em 2009, ele tinha 4 décadas. Então, hoje nós estamos chegando começando a 5ª década, ou seja, nós estamos há 50 anos discutindo esse conceito, que é um conceito baseado em esforços juristas, esforços sociológicos, esforços de médicos, esforços de fisioterapeutas, para chegar a um modelamento único sobre o que seria a análise das pessoas com deficiência sobre si mesmos, sobre sua matriz de atividades, participação e barreiras, para chegar ao que seria avaliar a deficiência. Então, nós estamos construindo há 50 anos essa discussão, certo? 50 anos, dezenas, centenas, milhares de intelectuais do Brasil discutindo essa questão. Então, eu acho que é importante a gente falar que são 50 anos de discussão, certo? Com centenas de profissionais capacitados, médicos, capacidade de fisioterapia, antropólogos, profissionais de todas as áreas, direito, né? Muita gente se voltou para essas questões, promotores, juízes, um grande grupo se voltou para essa questão. E aí, esse grupo discute 2 modelos, como aqui foi citado. O modelo biomédico, no qual a deficiência é vista apenas como um atributo biológico e baseado numa classificação de doenças, que vem da ideia do decreto 99, que caracteriza a deficiência como um impedimento. E o modelo social, que vê que a deficiência não interna a pessoa, mas resulta dessa
dessa interação entre barreira e participação social. E o CIF, que é o movimento de avaliação da funcionalidade, né, que nos levou ao IFBF, o IFB, modificado, que foi validado em 2019. Um modelo que foi validado pela Universidade de Brasília, cientificamente validado, que é o modelo que fez o Índice de Funcionalidade Brasileira. Então, o que é o IFBR modificado? É um modelo que pegou o CIF da ONU e adaptou à realidade brasileira, né, que espelhou esse modelo na realidade brasileira, a partir de quê? A partir das nossas próprias contextualidades, regionalidades e considerações sociais. O Brasil é um país continental com características muito específicas e distâncias e questões regionais. Então, por exemplo, eu dou um exemplo aqui. Quando a gente estava fazendo o GT de Raras, a gente não podia, por exemplo, exigir ter um nutricionista em cada equipe de erros inatos de metabolismo. Por quê? Porque não tinha nutricionista naquela época suficiente para o Brasil inteiro. Então, a gente não podia exigir uma coisa que não tinha. Então, a gente tinha que fazer o quê? A gente tinha que exigir que todos conseguissem um nutricionista próprio ou remoto, porque isso fomentaria a formação de nutricionistas. Então, é isso. O Brasil tem características muito específicas. A gente poderia conseguir nutricionista para todos os pontos de Raras do Sudeste, mas não conseguiria isso no Norte e no Nordeste, por exemplo, nem no Centro-Oeste. Então, a adaptação que foi feita no FBR foi levando em consideração todas as características regionais brasileiras. Aí, o Estatuto da Deficiência, né, ele trouxe novamente a ideia de que se considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, ou seja, o Estatuto da Pessoa com Deficiência repetiu exatamente o texto da Convenção. E é dentro desse estatuto que vai se regulamentar o modelo de avaliação da deficiência. Aqui a gente tem a imagem do Estatuto da Deficiência, né? De uma das cópias desse modelo. E para que a gente precisa avaliar a deficiência? A gente precisa avaliar a deficiência para pensar, para focar, para melhorar, para gerir e para garantir políticas públicas. É para isso que a gente precisa avaliar a deficiência. Não é apenas para garantir as questões do INSS. Certo? A gente precisa avaliar a deficiência por uma série de condições do Brasil. Pessoas com deficiência precisam ter garantidos as suas questões por uma série de condições que não tem a ver só com políticas de aposentadoria ou de benefícios. Isso precisa ficar claro. Aí, vamos voltar aqui um pouquinho. Então, vamos pensar que o primeiro marco que levou em consideração os princípios do modelo social, que foi feito pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, que foi a Classificação Internacional de Funcionalidade, foi feito em 2001. E no Brasil foi traduzido em 2003 como Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. E ela mede o quê? Ela mede os domínios das funções, ou seja, aprendizagem, comunicação, cuidado pessoal, vida doméstica, e como as pessoas fazem essas coisas. Ela não mede a capacidade do indivíduo, mas ela mede a funcionalidade do indivíduo. Ela não mede se eu posso fazer alguma coisa. Ela mede se a minha função está ok para isso, se eu funciono. É diferente, não é uma capacidade, não é uma quantitativa, não é um quantitativo médico, desculpem. E aí temos o nosso problema, né? Embora esse seja o único modelo de avaliação que esteja de acordo com a CIF, que o grupo de trabalho tenha sido criado em 2007, portanto, a gente tem 14 anos que esse modelo de trabalho foi criado, ele foi terminado em 2013 e ele entrou no ordenamento jurídico em 2014. Embora tudo isso tenha acontecido, o governo chegou e nos ofereceu um outro modelo.
que é o modelo brasileiro de avaliação da deficiência PROBAD, que ele cria uma dissonância, ele dissocia totalmente os princípios e disposições da Convenção. Primeiro, porque ele foi feito por um grupo de médico de peritos, ou seja, ele sai completamente do modelo social, não ouvindo as pessoas com deficiência legitimamente representadas, nem nenhuma outra área a não ser a médica. Ou seja, ele ignora 50 anos de profissionais, 50 anos de discussão. É como se ele pegasse 50 anos de discussão e jogasse fora. Eu brinquei que PROBAD é o nome de um cano americano, né? E a gente realmente entrou pelo cano. E que nós estamos sendo absolutamente ignorados nesse processo. Então, a grande questão do PROBAD, que desrespeita a norma do nada sobre nós, sem nós, e que, na verdade, no original do Soweto, onde ele foi criado, é nada sobre a gente sem a gente, a tradução nada sobre nós sem nós é uma tradução do inglês, é que ele diz, o PROBAD, que ele foi criado porque o índice de funcionalidade brasileiro, não, o índice de funcionalidade modificado, ele não avalia quantitativamente a funcionalidade. E isso não é verdade, porque na matriz de atividades e participações, no qual havia, sim, um pedaço onde o médico analisaria, havia uma escala de pontuação. O médico dizia se a pessoa não realiza atividade, se a pessoa com deficiência não realizava a atividade, ou se ele era totalmente dependente para realizar a atividade, ou se ele realiza atividade com auxílio de outras pessoas, ou se ele realiza atividade totalmente independente. Sempre houve no EFEBR uma pontuação, mas uma pontuação em relação ao ambiente, ou seja, eu estou realizando essa atividade totalmente dependente, totalmente independente, totalmente não realizo de jeito nenhum. Então, por exemplo, eu ao comer, eu como sozinho, eu como dependente de outras pessoas, eu como de forma independente, eu faço a minha própria comida. Então, isso é que é funcionalidade. Agora, reduzir toda essa análise ao modelo de que o PROBAD está oferecendo, que é um modelo de quantificar a intelectualidade, quantificar a capacidade da perna, quantificar a capacidade de locomoção, quantificar a capacidade gustativa, isso é retroceder apenas o modelo médico. Então, juntar peritos médicos, certo? Peritos da assistência social é dizer que a validação da deficiência só serve para estudos de benefício e só serve para estudos de previdência social. Então, nesse momento, nós estamos vivendo um limiar de divisão social, onde as pessoas com deficiência vão ser consideradas ou apenas corpos ou pessoas. É isso que está em discussão. E eu espero que a sociedade se mobilize para nos ajudar a dizer que nós não somos só corpos. Porque uma das coisas fundamentais que eu acho que a gente precisa lembrar nesse momento é que as pessoas com deficiência, elas são das mais vulneráveis do espaço social. São as pessoas que têm a maior vulnerabilidade. E por exatamente terem essa enorme vulnerabilidade e no geral, se encontrarem isoladas socialmente, elas ficam muito fáceis de serem, viver uma vida precária, de serem consideradas e rotuladas pelo sistema brasileiro, pela legislação brasileira, por uma abordagem mais restrita. Então, se elas forem novamente consideradas apenas corpos, se nós, mulheres com deficiência, e os homens com deficiência, nós, pessoas com deficiência, formos consideradas apenas corpos por esse modelo médico que agora se levanta,
nós vamos viver uma vida ainda mais precária. Porque nós não teremos solidariedade nenhuma do poder público para as nossas políticas, porque só vai nos interessar avaliar como corpos. Esse corpo consegue ingerir, deglutir, esse corpo consegue reagir, produzir sangue, esse corpo consegue se mover, esse corpo consegue pensar, quanto esse corpo consegue pensar, sem, inclusive, perceber que até a capacidade de linguagem e a capacidade de pensamento são modelos que são ocidentais, né? São modelos que são coloniais e que a gente tem outras formas de pensamento, outras formas de expressar sentimentos que são diferentes, né? Se a gente pensar, por exemplo, no Vygotsky, durante muito tempo se achava que os surdos não pensavam, né? Porque eles não expressavam através do fônico o seu pensar íntimo, a voz interior. Por isso que eu faço críticas, por exemplo, a lugar de fala. A gente tem lugar de experiência, porque a fala não necessariamente é o que nos torna humanos. O que nos torna humanos é a capacidade de simbolizar. E esse simbolizar pode ser através do Libras, que é não oral, que não é um lugar de fala. Então, eu acho que nós temos que repensar, junto com a sociedade, o que nós queremos ser as pessoas com essa deficiência, que elas sejam consideradas corpos ou que elas sejam consideradas pessoas. Porque nós vamos ser considerados corpos no pior sentido do que corpo significa, né? Corpos para serem tijolos e instituições. Nós estamos sendo denominados corpos doentes para sermos institucionalizados. É isso que está sendo discutido aqui. Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Eu sinto, assim, muito a partir da tua fala que a nossa reivindicação, né, enquanto pessoas com deficiência nesse momento, é que a gente possa ser vista a partir de nós mesmas, né? Então, se for para pensar no nosso corpo, que pense que o corpo é uma questão importante, né? Sim. Ele não é desconsiderado a partir do modelo social, mas ele precisa ser pensado primeiro a partir de nós mesmos. Então, não numa perspectiva de, vamos colocar essas pessoas em caixas, vamos pensar essas pessoas a partir de padrões corponormativos, então, nessa perspectiva, mas pensar a partir da gente e, sobretudo, pensar nessa perspectiva relacional mesmo, né? De entender o quanto as experiências, a partir de relações muitas vezes capacitistas e de preconceitos, nos impõem obstáculos e o quanto, aí nesse sentido, a política pública deve vir para garantir direitos e não para retirar. Então, acho que essa também é a importância do instrumento, né? Foi isso que a Renata falou, de entender isso enquanto um lugar que deveria nos garantir direitos a partir daquilo que a gente tem dito e vivido há tantos anos, né? É porque os nossos corpos, se você me permite falar um pouquinho, mas assim, os nossos corpos, eles desviam desse padrão normativo, né? Os nossos corpos chocam o social. Mas isso não quer dizer que os nossos corpos, por chocar o social, não tenham direito a essa diversidade. Ou seja, não interessa se eu bebo café com a boca, com a mão, com o pé, com a orelha, entendeu? Mas se eu sou capaz de beber o café, eu bebo o café. Entende? Agora, não existe o direito do modelo médico de me dizer como eu devo beber esse café. E desse médico dizer que, se eu bebo café desse jeito, então eu funciono 20%. Entende? Inclusive, porque como eu ouvi ontem em Juiz de Fora, eu sempre fui muito bem tratada por peritos, mas eu ouvi em Juiz de Fora ontem algumas pessoas falando que médicos peritos já falaram para pessoas autistas, Renata, e aí você vai ouvir isso com muita atenção, eu tenho certeza, que o autismo é fruto de vidas passadas, onde pessoas autistas foram pessoas violentas, né? Quer dizer, o médico é o ser de luz na vida passada, o médico branco, né? Que vem hoje tratar das pessoas autistas que foram violentas, né? Quer dizer, enquanto o mundo for dominado por esse colonialismo branco, onde o ser macho, homem branco, hétero, né, ele possa dizer para a vítima que ela é culpada pela sua condição, entendeu? Porque em vida passada ela foi alguma
coisa, a gente está imerso no modelo médico e ainda permeada pelo modelo religioso, percebe? Que culpa a vítima o tempo todo. Né? Eu já tive um outro caso onde uma pessoa foi passar por um perito por conta de um câncer, e ele soube que o câncer era por uma questão genética. Ele fez, em vez de seus pais te deixarem um terreno, deixar uma fazenda, te deixaram um câncer. Então, assim, você tem que pensar também que os peritos, eles não têm um treinamento na questão do dispositivo social da deficiência. Se você olha como foi apresentado na Câmara o modelo deles, você vai ver que eles começaram falando no Prodab exatamente lá atrás, quando ainda se usava o CID, na Convenção dos Deficientes, como se ainda pudesse usar o termo de deficiente. Quer dizer, eles não percebem a evolução dos processos. E não percebem a evolução dos processos por quê? Porque eles não lidaram com essa evolução. Certo? Ou seja, eles não participam do movimento social. Eles não podem falar por nós. É essa que é a questão. Entendeu? Como eu falei, eles jogaram 50 anos de discussão fora. Nós estivemos nesses 50 anos de discussão. Enquanto a Isabel estava na ONU, eu estava no Tribunal de Justiça de São Paulo distribuindo milhões de formulários, e meus colegas devem lembrar isso, porque eu trabalhava lá, para a convenção ser transformada ser votada com direito de emenda constitucional. Porque muitas pessoas fizeram isso e mandaram. Né? Então, assim, eu fiz bilhares de subscrições disso, entendeu? Ou seja, o movimento caminhou junto, cada um no seu lugar. Então, então é impossível pessoas que não acompanharam isso, que nunca participaram de uma reunião de ONU, que não têm a menor ideia do que se trata esse movimento e da coletividade das pessoas com deficiência, decidirem com uma caneta ou com 10 reuniões sobre a nossa existência. Isso nós não vamos admitir nunca. Porque isso é outra guerra de Soweto. Isso é outro apartheid, entendendo? Nos dizendo e ferindo nos nossos corpos, entendeu? O que nós somos e que nós podemos ser. Sim. E não é desconhecimento, né, Adriana, desses anos, é estratégia mesmo, de desmobilização. Exato. Não reconhecimento. Aqui no chat, perguntaram se existe algum grupo para que possamos construir um documento em conjunto. E aí, nesse sentido, até a gente acabou de colocar ali no chat, né, que foi feito um documento que está um manifesto pela Rede Brasileira de Inclusão, que está disponível para assinatura e que justamente reivindica, né, isso que a gente conversou hoje. Quem puder e tiver interesse, fique à vontade. Eu acho que nesse sentido vou perguntar também para vocês o que vocês entendem que a gente, né, enquanto sociedade, enquanto movimento político e social, o que a gente pode fazer para ocupar esse espaço e tentar, de alguma forma, não permitir esse retrocesso. E, para além disso, tem uma outra pergunta da Kátia, qual a relação pode ocorrer entre a Defensoria Pública e o INSS e com o CRAS, pensando nessa perspectiva do instrumento. E aí, no mais, as pessoas estão elogiando e dizendo que tá muito bom e um espaço de muito aprendizado. É uma linda essa menina, né? É lindinha. Então, sobre acho que a mobilização, acho que essa semana de conscientização, com essas diversas lives, e com várias pessoas de várias instituições e também no movimento social falando sobre esse tema, é essencial para levar informação para a população e também para o próprio movimento a respeito do que está acontecendo, né? Acho que assim, existe uma preocupação do que pode acontecer entre hoje e amanhã, né? De fato, é uma preocupação real, né? De que algo possa vir a ser publicado. Não existe uma certeza em relação a isso, mas correm informações de que isso poderia de fato acontecer.
E a partir do que acontecer, se de fato houver alguma publicação, acho que a gente vai precisar analisar as medidas que a gente vai ter que tomar a partir disso, né? Para verificar se de fato houve um desvirtuamento, né? O que a gente espera que não, né? Mas que ao mesmo tempo existe essa apreensão nesse sentido de que tenha ocorrido esse desvirtuamento, né? Mas que a gente espera de fato que não aconteça, até por ter se encaminhado a recomendação, se também feito toda essa mobilização popular para demonstrar que isso preocupa e incomoda as pessoas com deficiência. E eu acho que uma das preocupações também, né, que a gente tem, e eu acho que nessa linha do que a Adriana está colocando, a questão de uma opressão, é que existe uma, né, se a gente for olhar ali o decreto de 99, a forma como é colocado, né, é dito que existe de alguma forma uma tentativa, né, de normalização desses corpos, né? Então, assim, como se você não conseguisse garantir essa normalização desses corpos, você tem um decreto de incapacidade, né? Ou seja, então aquela limitação ali vai estar marcada na sua vida para sempre, né? Como de fato uma marca, um estigma mesmo, né? Então é essa mudança que o modelo social traz, né, de dizer que a deficiência não está no sujeito, mas nessa relação do sujeito com essa sociedade. A partir do momento em que a gente tem uma sociedade que garante a diversidade, né, que respeita a diversidade humana de todas as formas, a gente não tem o impacto dos impedimentos, das lesões, não existe mais, né? Porque a pessoa que se utiliza da cadeira de roda, ela vai poder estar em todos os locais onde todo mundo está, né? A mesma coisa, uma pessoa que necessita da Libras, né? Quando a gente garante a língua brasileira de sinais em todos os espaços também, né? E por aí vai, todos os respeitos a todas as formas de diferenças, né, que todos nós temos e que é saudável que a nossa sociedade tenha, né? Nós não somos todos iguais e nem deve haver essa pressão para que nós sejamos todos iguais, né? Porque nós somos diferentes e temos que ser respeitados nessas diferenças. Então, eu penso assim em relação à questão do INSS, quem lida, né, com as questões federais e do INSS é a Defensoria Pública da União, né? Não é a Defensoria Pública do Estado. Mas a questão da avaliação biopsicossocial, ela tem impacto em todas as relações, como a Adriana colocou, da vida das pessoas com deficiência. Então, não é só a questão do INSS que nos preocupa tudo, porque isso leva a um aumento do estigma, né? Dependendo da forma como for construído, leva a um aumento do estigma em relação às pessoas com deficiência e negativa de direitos, né? E é o que não pode acontecer, né? Então, nesse sentido que existe uma preocupação das defensorias públicas dos estados também, e por isso que a gente fez, quando a gente fez a recomendação, como envolve, né, o Ministério da Mulher e Direitos Humanos Mulher, Família e Direitos Humanos, nós tínhamos que fazer essa atuação em conjunto com a Defensoria Pública da União, que tem a atribuição para atuar na esfera federal. Mas quem vai sentir, principalmente, não são só as pessoas que dependem de uma aposentadoria, do benefício da prestação continuada, mas são todas as pessoas com deficiência que precisam exercer seus direitos como tem sentido, né? Diariamente a gente tem percebido isso, né? Senão as pessoas não viriam tanto nos procurar, né, para reclamar de que elas não conseguem o reconhecimento do direito ao transporte. A gente sabe o quanto a mobilidade é importante para as pessoas com deficiência para garantia de uma independência e autonomia.
né? E também o exercício de diversos direitos, por exemplo. A Renata tocou numa coisa importante, né? A gente não sabe se vai ser publicado ou não, a gente espera que se tenha juízo, né? Mas a gente sabe, por outro lado, Renata, que a gente tem perdido muitas coisas nesses últimos anos. Então, a gente tem esperança que alguém tome juízo, mas a gente também sabe, a gente está preparado para uma resistência também. Se as pessoas, né, não quiserem nos enfrentar, a gente vai resistir. Porque nessa pandemia, por exemplo, a gente viu um verdadeiro processo eugênico contra as pessoas com deficiência, né? A gente tem casos de pessoas com deficiências que foram usadas como cobaias de cloroquina, entendeu? Que é um absurdo, né? Pessoas com autismo, inclusive, que foram usadas como, assim, que tiveram uma pneumonia de aspiração e deram para ela cloroquina para testar se a cloroquina funcionaria em qualquer corpo. Ou seja, nós somos usados como cobaias em pessoas que não estavam com Covid, para ver reações de corpos, porque é mais fácil, segundo os médicos, usar um corpo mais inútil, né? Coisas assim, a gente ouviu coisas assim absurdas, né? E ao mesmo tempo que a cada 10 pessoas que ficaram com Covid, uma delas tem sequela. E as sequelas normalmente deixam as pessoas com deficiência. Então, a gente tem um número muito grande, novo de pessoas com deficiência no país. E o Brasil fala em recuperados, mas não fala nos sequelados, né? Então, a gente está assim, com grandes questões com deficiência, Covid ainda, e a gente não vê falar disso, né? Então, realmente é uma coisa extraordinária o que está acontecendo, mas não extraordinária no sentido positivo, extraordinária no sentido do que foge da ordem, né? Não de uma ordem opressora, mas de uma ordem mínima, né? Uma ordem organizatória, né? De que todo Estado precisa ter. O Estado não precisa ser profundamente burocrático, mas ele tem que organizar algumas coisas, né? Ele tem que dar garantias mínimas aos cidadãos, e a gente não está vendo uma garantia mínima de saúde, uma garantia mínima de proteção. As pessoas com doenças raras, o Natan comenta, o Natan é professor do UNB, e um colega nosso, que a Renata conhece também, uma pessoa muito querida, ele comenta que teve um apagão das raras nos últimos 2 anos. O número de atendimentos das pessoas com doenças raras simplesmente se apagou nos últimos 2 anos por causa da pandemia. Então, muita gente ficou sem remédio, muita gente morreu. Então, a gente, sabe, não teve nem tempo de chorar os nossos mortos, já vem mais uma, né? A minha sensação desses 2 últimos anos é aquilo que a gente falou outro dia. A gente dormia tentando derrubar uma coisa que a gente descobria de manhã e no dia seguinte já tinha outra. Então, assim, a gente está muito cansado, mas a gente está preparado para resistir. Então, não achem que a gente não está preparado para resistir, porque a gente vai resistir, né? Barulho é uma coisa que a gente sabe fazer bem também. Então, é isso, entendeu? Mas a gente prefere, claro, que as coisas sejam resolvidas com diplomacia, né? Tirem os peritos do caminho, porque a gente vai passar para o modelo social, né? Sim. Obrigada, Adriana. Obrigada, Renata. Acho que a gente já pode ir encaminhando para o final, mas eu vou, aproveitando talvez a fala de encerramento de vocês, fazer uma pergunta que foi feita, 2 perguntas, acabou de ser feita mais uma. Aqui no chat, a Aliar Casa de Saberes e Coletividades colocou assim: parabéns pelo evento, meu nome é Carolina e gostaria de saber, na prática, quais os serviços da rede podem fazer a avaliação biopsicossocial, de que forma elas estão ocorrendo ou precisariam ocorrer. Além disso, também foi perguntado, né, vocês possuem os dados ou indicam alguma pesquisa sobre a situação das pessoas com deficiência nesta pandemia em São Paulo ou em algum outros estados? E aí tem a colocação aqui da Ana também, da Ana Cláudia, né, colocando que, embora a avaliação da deficiência tenha sido concebida pela Lei Brasileira de Inclusão para identificar as pessoas que necessitam de proteção e acesso às políticas públicas que possibilitem sua plena e efetiva inclusão e participação, ela pode se transformar em um mecanismo para marginalizar pessoas com deficiência e excluir os seus direitos, caso o instrumento não tenha sido construído considerando esse viés efetivamente biopsicossocial, né?
E aí, a partir disso, se vocês quiserem comentar e já indo para as falas de encerramento. Bom, eu agradeço novamente estar aqui com essas duas mulheres lindas que eu respeito demais, né? E dizer que a Associação Justiça e Vida, da qual eu participo, e a Renata já fez também uma live conosco, né? Durante a semana de memória das pessoas com Covid, a gente está fazendo um trabalho de levantamento de dados, então a gente daqui a pouco vai gerar um relatório sobre isso. A gente teve na semana a gente teve vários testemunhos e narrativas, e a gente tem isso. Na página da Justiça e Vida, a gente tem 2 lives sobre esses dados que foram colocados, inclusive a Stella Wright trouxe vários dados nacionais e da América Latina, que são muito interessantes. A Renata estava na mesa junto com a Stella, né, Renata? Estava, né? Você lembra, né? A Renata trouxe muitos dados. E na outra mesa a gente trouxe uma série de narrativas pessoais de pessoas que vivenciaram isso, perderam pessoas, perderam filho, ficaram com deficiência. Então a gente tem essas 2 lives que estão disponíveis, né? E eu posso depois dar o link e vocês mandarem para os participantes, assim. Tá? Mas não deveria ter com esse link pronto, tá vendo? Coisas que eu tenho que fazer e que eu não me lembro de fazer. Mas por isso que eu falo que estou fazendo esse curso, porque em 2022 eu vou ser organizadíssimo, de cada live com todos os links prontinhos. Mas é isso, eu gostei muito de estar aqui. Renata, é sempre um prazer falar com você. E é isso, gente. A gente espera que a gente esteja em luta, né? Sempre juntos, né? E que nada aconteça sem a nossa luta. Né? Você está sem som, Renata. O microfone está desligado. É a frase que a gente mais ouve na pandemia. Nesses eventos. Então, eu quero também agradecer, né, a presença de vocês, a Adriana, Thaís, um prazer, né, poder sempre, né, dividir a mesa, poder fazer algum debate com a Adriana, te conhecer também. Foi um prazer, Thaís, espero que a gente possa se encontrar mais vezes em outras oportunidades. E eu acho que a gente continua, de fato, juntos, né, tanto as associações de pessoas com deficiência, como também as pessoas com deficiência, as instituições de defesa dos direitos, juntos para poder, de fato, evitar que retrocessos possam acontecer, que a gente possa evitar também negativas, né, de direitos que são garantidos e que estão garantidos já há muito tempo, né? Eu acho que uma das grandes preocupações nesse momento, né, para além da própria pandemia que a gente passou, né, mas de fato um retrocesso de direitos conquistados a duras penas, que não foram fáceis de serem conquistados e que a gente vê desmontado em tão pouco tempo e sem qualquer possibilidade de participação das pessoas, né, e consulta das pessoas, e como se isso fosse algo natural que um governo pudesse de fato fazer, né? Então, isso é algo que tem nos preocupado e a gente tem trabalhado, de fato, incansavelmente, né, em relação a essas questões, e a gente vê, assim, que em relação às pessoas idosas e pessoas com deficiência, né, que são os 2 públicos-alvos do núcleo, a gente está vivendo um dos períodos com certeza mais difíceis, porque normalmente esses 2 grupos eram grupos poupados em qualquer situação de crise, porque existia um respeito em relação à situação de vulnerabilidade, né? Mas nem isso a gente tem percebido nesse momento, e isso é algo que choca muito, né? Porque a gente está tendo que evitar, né, que a gente não só tenha retrocessos, mas volte a situações anteriores,
né, a diversos direitos que foram conquistados ao longo da história, com muita luta de diversos grupos. Né? Em relação a gente não tem ainda a avaliação biopsicossocial sendo realizada nos órgãos públicos, né? Que foi a pergunta que foi feita. E é por isso que a gente está aqui, porque a gente precisa, de fato, dessa avaliação, e isso é uma obrigação do governo que está prevista na Lei Brasileira de Inclusão. Esses instrumentos tinham que estar prontos. Só que também não podem ser quaisquer instrumentos, tem que ser instrumentos que tenham respeitem os princípios da convenção e respeitem o direito de participação da sociedade civil, né? E das pessoas com deficiência especialmente. Então, eu agradeço muito, agradeço também os nossos intérpretes de Libras, o Charles e o Paulo, agradeço também a EDEP, que foi sensacional em poder nos garantir a organização desse evento em tão pouco tempo e que a gente pudesse se inserir nessa semana de conscientização junto com outros atores e junto também com a sociedade civil, porque é onde nós queremos estar, né, nesse momento, fazendo coro e brigando junto. Então, é isso, e a gente fica aqui, continua à disposição no núcleo para o que vocês precisarem. Eu também quero agradecer o pessoal de Libras e a EDEP, porque eu acho que a gente não pode naturalizar os apoios, a gente tem sempre que lembrar das pessoas de apoio, e eu estava me esquecendo, e a Renata me fez feliz lembrança de lembrar, e muito obrigada, porque quem naturaliza apoio é quem já tem o apoio pronto para si na sociedade, né? E a gente não tem apoio naturalizado aqui. Então, muito obrigada, meninos, e muito feliz de vocês estarem trabalhando aí para que tudo desse certo para a gente aqui. Tá? Obrigada também, vou agradecer, e aí só para finalizar mesmo, fazer um convite, né, em nome da Rede Brasileira de Inclusão, para quem quiser continuar acompanhando essas lives que estão sendo feitas desde o dia 29, que vão acontecer até amanhã. Pode entrar no Instagram da Rede Brasileira de Inclusão e ver por lá a programação de outros momentos, para que, como a Adriana e a Renata disse, a gente se fortaleça para o que vem aí pela frente, né? Um grande abraço, uma ótima semana para todos que estão nos assistindo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Thank you.